Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, Putin apresenta lista de condições para encerrar guerra na Ucrânia. Porta-voz diz que russo quer rendição militar, neutralidade e reconhecimento da Crimeia e do Donbass. No valor econômico, o governo estuda opções para conter alta da gasolina. Opção prioritária é aprovar projeto de lei que muda a incidência do ICMS. E por fim, o Globo, com guerra na Ucrânia, mercado sobe previsão de inflação para 2022, alta no petróleo e impacto na cadeia de fertilizantes e trigos podem afetar os preços no Brasil este ano. Olha só, o Instituto Butantan divulgou os primeiros resultados de uma vacina única contra a influenza e a Covid. O Instituto Butantan informou que os primeiros resultados de uma vacina única contra a Covid-19 e contra a gripe foram muito promissores. A vacina formou anticorpos reagentes às 3 cepas do vírus influenza, H1N1, H3N2 e B, e ao novo coronavírus. Segundo o Butantan, os testes em humanos podem começar em até 1 ano. O imunizante conta com 2 formulações, a da Butanvac, vacina em desenvolvimento pelo Butantan contra a Covid-19, e a da vacina da influenza, que já é produzida pelo laboratório para abastecer o Programa Nacional de Imunizações. Os pesquisadores afirmaram que a melhora na resposta não foi positiva só em quantidade, mas em qualidade de anticorpos. O estudo indica que essa junção pode aumentar o tempo de produção desses anticorpos e que a resposta imune pode durar muito mais, ser mais efetiva, sem alterar a segurança. E ainda falando sobre coronavírus, a cidade do Rio de Janeiro vai deixar de exigir o uso de máscaras em espaços fechados a partir da próxima terça-feira, o que faz da cidade a primeira capital brasileira a adotar a medida. O decreto vai ser publicado amanhã em edição extra do Diário Oficial do município. O anúncio foi realizado hoje pela Prefeitura do Rio. A exigência do comprovante de vacinação também será suspensa em 3 semanas, quando a cidade atingir 70% de cobertura vacinal com a dose de reforço. Na semana passada, o governo do estado do Rio de Janeiro publicou um decreto que permite aos municípios tomar decisão sobre a flexibilização do uso de máscara em lugares fechados. O texto destacou o cenário heterogêneo da pandemia no estado, já que algumas cidades estão com alta cobertura vacinal e baixo risco para a Covid-19, enquanto outras ainda enfrentam uma 4ª onda da doença provocada pela variante Ômicron. A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi a primeira do estado a suspender a obrigatoriedade no uso de máscaras em lugares abertos e fechados. A determinação não se aplica a pessoas que se encontrem infectadas pelo coronavírus ou que estejam com suspeita de contaminação durante o período de transmissão da doença. E voltando a falar sobre a guerra, a situação na Ucrânia continua grave. E o total de pessoas que fugiram da invasão russa já passa de 1.700.000. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, advertiu neste fim de semana que a crise de refugiados da Ucrânia é a que mais cresce desde a Segunda Guerra Mundial. A Acnur continua estimando que o conflito poderá causar um êxodo de até 4 milhões de ucranianos, o equivalente a quase 1/10 da população do país. Os números incluem o território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas não a península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, e nem as 2 áreas controladas pelos separatistas pró-russos no leste do país. As autoridades esperam um fluxo ainda mais intenso de refugiados nos próximos dias, já que o exército russo parece concentrar seus ataques nas grandes cidades ucranianas. O fluxo de refugiados é o pior que a Europa experimentou desde a Segunda Guerra Mundial, um conflito que fez entre 11 milhões e 20 milhões de pessoas fugirem de seu país.
A Polônia é o principal país de recepção para os refugiados. Segundo a Guarda de Fronteira, desde 24 de fevereiro, dia do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, mais de 922 mil pessoas que fugiram do conflito entraram no território polonês. Também há muitas pessoas chegando a países fronteiriços, como Hungria, Eslováquia, Moldávia e Romênia, além dos que optam por nações mais distantes, como Alemanha e França. Mais de 5 mil manifestantes foram detidos na Rússia por protestos contra a guerra na Ucrânia. Segundo a ONG OVD Info, pessoas que protestaram sem autorização contra a intervenção militar do Kremlin foram detidas em 69 cidades russas. O número de detenções em apenas um dia não tem precedentes e supera o de manifestantes presos nos protestos do início de 2021 contra a detenção do líder opositor Alexei Navalny. Recentemente, Navalny convocou da prisão a população a protestar todos os dias para pedir a paz na Ucrânia. Quase 2.300 pessoas foram detidas em Moscou no domingo e mais de 1.250 em São Petersburgo. Vários ativistas publicaram imagens nas redes sociais que mostram detenções brutais com agressões. Para silenciar as críticas, as autoridades russas aprovaram uma nova lei na sexta-feira que reprime informações falsas sobre as atividades do exército russo na Ucrânia. De acordo com o texto, as penas variam de multa a 15 anos de prisão. As pessoas que protestam ou convocam protestos contra a presença militar na Ucrânia estão sistematicamente expostas a multas. Em caso de reincidência, os manifestantes podem ser condenados a penas de prisão. A OVD Info é uma ONG que atua na proteção dos direitos humanos e que visa combater a perseguição política. Segundo o Ministério Britânico do Interior, vários países ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos, pediram o cancelamento da Rússia da Interpol. As represálias contra a guerra russa na Ucrânia podem chegar à Organização Internacional de Polícia Criminal. O Ministério Britânico do Interior anunciou nesta segunda-feira que vários países ocidentais pediram a suspensão de Moscou da Interpol. De acordo com o Ministério, a requisição foi realizada por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os países pediram ao Comitê Executivo da Interpol que adotasse uma decisão esta semana. Embora não tenha detalhado o motivo do pedido, as nações ocidentais tentam isolar Moscou nas áreas diplomática e econômica pela invasão da Ucrânia. A Interpol, uma organização com 194 países membros, busca facilitar a ação policial para combater crimes internacionais. E antes de encerrar, ainda falando sobre o assunto, músicos de uma orquestra de Londres se reuniram em frente à Galeria Nacional para a realização de um concerto em solidariedade aos refugiados ucranianos. O tributo de música da Ucrânia é realizado por orquestra Flash Mob, composta por 200 músicos, dirigida por renomado pianista russo no centro de Londres, que reuniu centenas de pessoas em frente ao Museu de Arte. We have just played Ukrainian national anthem Para o renomado pianista russo Petro Limonov, o evento traduz um pouco do sentimento coletivo das pessoas. Foi apenas um gesto para mostrar que nossos corações estão com eles, com a Ucrânia, e devemos mostrar nossa solidariedade a eles. E apenas queremos que esse pesadelo acabe, queremos que essa guerra acabe, declarou Petro. A mostra tocou o hino nacional ucraniano e outros clássicos compostos por artistas ucranianos, com o objetivo de protestar contra a invasão russa em solidariedade aos quase 2 milhões de refugiados ucranianos da guerra, apontados pela Organização das Nações Unidas. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 6h30 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.